Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Matemutretas. Eu sou o professor Fred Friedman e hoje eu vou ensinar vocês um jeito muito fácil de calcular raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, qualquer tipo de raiz que aparecer por aí. Vamos nessa? Então se liga aí que, como sempre, vai ter muita mutreta na aula de hoje. Então vamos lá, mutreteiros e mutreteiras! Esse vídeo de hoje é mais um da série sobre números e operações, cujo objetivo é fazer você acertar qualquer conta que possa aparecer em uma questão no vestibular, ok? Antes de assistir essa aula, eu recomendo que você volte lá no vídeo sobre potência com números inteiros, que é meio que pré-requisito para entender essa aula aqui. Ok? Se você já assistiu ou já está ligado nesse assunto, eu prometo que a partir de hoje você nunca mais vai ter medo de trabalhar com raízes. Vamos nessa? Então pega o papel e caneta aí e vamos que vamos. Primeiro, vamos começar pelo conceito de raiz e depois a gente vai mostrar a mutreta para calcular qualquer raiz que apareça em sua frente. Vamos lá? Então, para começo de conversa, a raiz quadrada de um número é aquele número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o número que está dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, é igual a 9. Já perceba aí que elevar ao quadrado e fazer raiz quadrada são operações inversas, né? Como assim? Perceba que 3 elevado ao quadrado dá 9, mas a raiz quadrada de 9 dá 3. E como calcular a raiz cúbica de um número? Para calcular a raiz cúbica de 8, por exemplo, eu preciso procurar qual número que, quando elevado ao cubo, vai dar como resultado 8. Aí, procurando um pouquinho, a gente acha que é 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Portanto, a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Mas como calcular a raiz cúbica de um número maior, como 1728, por exemplo? Qual vai ser a raiz cúbica desse número? Será que eu tenho que sair procurando também? Não, para isso tem mutreta e essa mutreta começa fazendo a decomposição do número em fatores primos. Bora aprender isso daí. Decompor significa quebrar em pedaços menores, não é isso? E todos os números podem ser decompostos em números primos. E só lembrando, os números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, não é isso? Os primeiros primos que a gente sabe são 2, 3, 5, 7, 9 já não é, porque 9 divide por 3, 11, 13 e assim sucessivamente. Beleza? Então, para decompor um número, você precisa ir dividindo ele por números primos até chegar no número 1. Vamos ver como é que isso acontece aí, ó, para o número 60, por exemplo. 60 a gente olha e já vê que dá para dividir por vários números, né? Mas eu recomendo que você sempre comece pelo menor, ok? Então 60 a gente passa um traço aí para começar a decomposição e a gente divide por 2. Dividindo por 2 vai dar 30. Depois eu continuo podendo dividir por 2, divido aí, vai dar 15. Agora já não divide mais por 2, 15 eu já consigo dividir por 3, vai dar 5. E o 5 você divide por 5, que vai dar 1. Isso mostra que o 60 ele pode ser escrito com esses fatores aí, ó. 60 pode ser decomposto como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ok? Se você multiplicar tudo novamente, você vai compor o 60, né? Agora, ele decomposto desse formato aí, vai ser muito melhor para a gente calcular as raízes. Chegou a hora da mutreta então, viu? Veja como fica fácil, ó. Vamos calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 9, que a gente já sabe que é 3, mas vamos fingir que a gente não sabe. Se a gente for decompor o 9, vai ficar aí 3 vezes 3, não é isso? E aí, o que a raiz quadrada vai fazer é justamente o inverso do que o quadrado como potência faz. Veja que o 3 ao quadrado, ele vira 3 vezes 3, não é isso?
Então, a raiz de 3 vezes 3 vai ser o contrário, simplesmente 3. Então, perceba aí, ó, o poder da raiz quadrada é transformar dois números iguais em um só deles, né? A raiz quadrada pega 3 vezes 3 e transforma em um único 3. Se eu fizer raiz quadrada de 5 vezes 5, por exemplo, ela vai transformar isso em um único 5. Gostou da mutreta? E agora já fica bem mais tranquilo para a gente calcular a raiz quadrada de um número maior, como 324. De cabeça é meio difícil, né? Mas se a gente fizer a decomposição do 324, vai dar um trabalhinho, mas a gente vai achar aí 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, certo? E aí a gente coloca tudo isso decomposto dentro da raiz, e aí qual o poder que a raiz vai ter sobre esses números? A gente já viu que ela vai transformar cada duplinha dessa de números iguais em um único número, certo? Então a raiz quadrada vai ficar sendo 2 vezes 3 vezes 3, que é simplesmente 18. Olha que beleza? Você ainda pode conferir aí fazendo 18 vezes 18, que dá 324, né? Mostrando que esse jeito aí é forte, a mutreta é forte para calcular nossa raiz quadrada, beleza? Quando a gente passa para a raiz cúbica, a gente vai ver que o poder dela vai ser o mesmo. Só muda que, ao invés de agrupar duplas, como a raiz quadrada faz, ela vai agrupar trios. Bora entender isso daí? Voltemos para aquele exemplo de calcular a raiz cúbica de 1728. Meu Deus do céu, né? Como sempre, a gente começa aí decompondo esse número. Vai dar um trabalhinho maior ainda, né? Mas a gente fica no final com o número na sua forma decomposta. Agora fica super fácil, né? É só a gente agrupar os trios, já que a gente está calculando a raiz cúbica, e aí cada trio desses de números iguais vai se transformar em um desses números, né? Então, no final das contas, a nossa raiz cúbica vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é simplesmente 12. Olha que beleza! Então, para conferir aí, você pode fazer 12 ao cubo, que vai voltar a dar os 1728. O mesmo raciocínio você pode fazer para qualquer índice que sua raiz tenha. Então, acabou o medo de raiz, né? Se for raiz quarta aí, é só você juntar grupinhos de 4 e transformar cada um desses grupos em um número somente. Bom demais, não é? Mas você deve estar se perguntando aí, o que acontece se eu não conseguir juntar esses grupos? O que é que eu faço? Bom, nesse caso aí significa que o número não tem raiz inteira, certo? O resultado da conta não vai ser um número inteiro. E aí lá na frente, na aula sobre raízes com números reais, nós vamos aprender como simplificar a raiz desse tipo aí. Vamos ver agora como fica o cálculo das raízes com números negativos, tá? Vai ser bem parecido com o processo com números positivos, mas tem um cuidado que a gente tem que tomar aí. É o seguinte, sempre que o índice da raiz for um número ímpar, como 3 ou 5, eu faço normalmente o cálculo da raiz do número positivo, certo? E depois coloco o sinal de menos. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. Veja que o índice da raiz é 3, né? É ímpar. Então, para calcular a raiz cúbica de menos 8, eu posso calcular a raiz cúbica de 8, que é 2, e depois colocar o sinal de menos na frente, achando menos 2, tá? A gente pode conferir isso daí fazendo a conta inversa, né? Menos 2 elevado ao cubo, a gente sabe que vai dar menos 8, provando que a raiz cúbica de menos 8 vai ser menos 2. Mas quando o índice da raiz for par, como acontece com raiz quadrada ou raiz quarta, a raiz simplesmente não existe, não tem resultado essa conta aí, ok? Vamos ver isso aí, ó, tentando calcular a raiz quadrada de menos 4, por exemplo, tá? Dá vontade de colocar menos 2, né? Mas se a gente fizer menos 2 ao quadrado, a gente sabe que esse resultado vai dar 4 e não menos 4, né? Então veja, 2 ao quadrado é 4 positivo e menos 2 ao quadrado também é 4 positivo. Nunca dá menos 4, né?
Logo, não existe raiz quadrada de -4, ok? Isso acontece porque quando você eleva um número a um expoente par, você faz ali o jogo de sinais e acaba ficando um resultado positivo, não é mesmo? Então nunca vai existir uma raiz de índice par de um número negativo. Então por hoje é só, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder cada uma delas, ok? E para dar uma praticada nesse assunto, vai lá no Instagram do Matemutretas que você vai encontrar exercício referente a essa aula aí, ok? Se gostou do vídeo, dá aquela moral, deixa aquele like e também já aproveita e se inscreve no canal para ficar ligado em todas as Matemutretas que vão sempre rolar por aqui, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula, tchau, tchau. What a wonderful